Antes de começar, queria agradecer ao professor Diego Pereira, toda a equipe dele, equipe maravilhosa aqui, que está sempre aqui junto com a gente, né? E eu aqui estou de volta, mais uma vez, para a gente falar sobre misturas. A gente vai falar hoje de separação de misturas. Substância pura, substância simples, composta e separação de misturas, né? Você sabe que esse conteúdo aí é um conteúdo muito abordado nos vestibulares, né? Então, como a gente fala do nosso conteúdo de química, a gente tem que ver principalmente aquilo que mais cai, né? E aí um dos conteúdos de química geral, olha aí, química geral, na última aula, eu trouxe para vocês o conceito de pilhas, eletrólises, não sei se vocês lembram. E aí hoje a gente vai falar de misturas químicas. Toda a provinha do Enem tem uma questão sobre isso. Tem questão também em outros vestibulares sobre esse conteúdo, um conteúdo bem relax, para a gente dar uma relaxada aí no dia de hoje, né? Fala. Redox, obrigado. Pronto, semana passada não, a aula passada foi isso, né? Perfeito, galera, ó, vamos começar. Para a gente começar a entender quais são esses conceitos de misturas e separação de misturas, a gente precisa entender o que é o básico, o conceito básico da química, que é o que, Ed? Vamos lá. Substâncias. Nós temos dois tipos de substâncias: substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Vocês sabem diferenciar elas? Qual que é a diferença de uma substância pura simples e uma pura composta? Alguma ideia? Fala. Vem. Olha aqui, ó, participação aqui, ó. Vem até aqui. Substância pura simples e substância pura composta. Qual que é a diferença? Vai. Substância simples é quando eu tenho apenas um elemento químico, tipo O2, N2, H2. Aí composta é quando eu tenho mais de um elemento químico, por exemplo, hidróxido de sódio, NaOH, água, H2O, tudo é substância composta. Pessoal, salva de palmas aqui, como é teu nome? E Nicolas, olha aí o Nicolas aí, ó, dando um show de química, perfeito, ó. Galera, como o Nicolas falou, presta atenção, O2, gás oxigênio, só tem um tipo de elemento químico, que é o oxigênio, né? Então isso é classificado como uma substância pura simples. Ó, a gente só tem o que, Ed? 2 átomos do elemento químico oxigênio. Só que aí eu posso ter duas substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Qual é a outra substância que é muito parecida com o gás oxigênio? O ozônio, perfeito. Lá na camada de ozônio que protege a gente contra os raios ultravioleta, né? Aqui, ó. Esse carinha aí, ó. E ele é formado pelo mesmo elemento químico. Qual que é? Oxigênio, né? Agora, a única diferença é que o oxigênio, aqui, nós temos 3 átomos. Mas percebe, ó, tanto o gás oxigênio, que é importante para a nossa respiração, processos oxidativos, que a gente viu até na aula passada de química, que é o redox, quanto o ozônio, eles são formados pelo mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Então, assim, quando a gente tem o mesmo elemento químico, a gente classifica isso como substância pura simples. Agora, como é que é composta? Que o Nicolas até falou pra gente. Olha aqui, ó. Substância pura composta, CO2. Que elemento químico é esse aí? Gás carbônico, o dióxido de carbono. Olha o nomezinho dele aí, ó. Pessoal, olha como esse elemento químico, esse composto, perdão, é formado por mais de um elemento químico. Ele é formado por quem, Ed? Por carbono, né, que é um elemento muito importante na química orgânica, e formado também por oxigênio. São 2 elementos químicos diferentes. Então vamos recapitular. Quando a gente tem elementos químicos iguais, substância pura simples. Quando a gente tem elementos químicos diferentes, substância pura composta, né? E essa diferença de substância é que faz a gente entender também o que é mistura. Pessoal, quando a gente vai misturar compostos químicos, a gente tem que misturar substâncias que são diferentes. Eu não posso dizer que eu tenho uma mistura juntando água com água. Não tem como a gente classificar dessa forma. A mistura é sempre a união de 2 coisas que são diferentes. Vou te dar um exemplo. Você vai fazer um suco quando chegar em casa. Um suco instantâneo, aquele que vem no saquinho, né? Tu pega a água, pega aquele pozinho lá do suco instantâneo e coloca na água.
são duas coisas diferentes. É o suco instantâneo e a água. Então a gente tem duas substâncias ou compostos de substâncias que quando a gente junta eles, a gente forma misturas. Então olha aqui, presta atenção nessa ideia. O que é uma mistura, né? Imagina que eu tenho um pouco de água, certo? Essa água eu junto com óleo. Pessoal, essas duas substâncias aí, elas são iguais ou são diferentes? Diferentes. E detalhe, são substâncias compostas. A água, ela é formada por H2O, hidrogênio e oxigênio, dois elementos químicos diferentes. O óleo, ele é formado por hidrocarbonetos. Alguém sabe dizer o que é isso? Hidrocarboneto? Hidro, lembra que elemento químico? Hidrogênio. Carboneto, lembra que elemento químico? Carbono. Então, galera, quando escutar essa palavra, ó, hidrocarbonetos, são compostos que só contêm o quê? Carbono e hidrogênio. Fechado? Tá. Vou misturar essas duas substâncias aí. Elas se dissolvem uma na outra? O óleo se dissolve na água? Não. Meu irmão, você vai fazer lá uma comida, tem água lá, bota um pouquinho de óleo, o óleo fica onde? Em cima. Perfeito. Ele é menos denso. O óleo não se mistura com a água. Na verdade, ele não se dissolve com a água. E aí a gente tem isso, ó. Água mais óleo, a gente tem uma mistura que é chamada de quê? Mistura heterogênea, ó. Destaquei lá, ó, heterogênea, diferente. Eu consigo diferenciar as fases dessa mistura. Cara, o óleo está em cima, a água está embaixo. Pergunta para vocês, que são espertos. Quem é o menos denso? O óleo, perfeito. O óleo que fica na parte de cima, todo componente que fica na parte de cima é menos denso. Então o óleo é menos denso que a água. Por isso que a gente vai falar disso aqui nas questões hoje, que quando a gente tem um derramamento de petróleo, o petróleo fica onde? Em cima da água. Isso traz prejuízos ecológicos absurdos, né? Então a gente tem que tirar esse petróleo que fica em cima e não se dissolve. Beleza. Outro exemplo. Água, substância que a gente conhece, H2O. Só que dessa vez eu vou colocar sal. Tá. Essa mistura, a gente classifica como o quê? Homogênea. Mas presta atenção. Qualquer quantidade de sal que eu coloco na água vai ser homogêneo? Não. Pessoal, imagina, eu tenho um copo com água, aí eu coloco 1 quilo de sal no copo com água. A água vai embora, né? Não sobra nada. Então assim, depende da quantidade, certo? Mas vamos supor que aqui nesse meu exemplo, eu estou colocando uma quantidade pequena, uma pitada de sal. O que é que eu vou ter? Ei, dá para diferenciar aqui o que é água e o que é sal? Não. Por quê? Porque essa mistura agora, ela é chamada de mistura homogênea. Pessoal, o que é uma mistura homogênea? É uma mistura que eu consigo identificar apenas o quê? Uma única fase. Fase é aquilo que eu observo. Ó, olha o sinônimo que pode aparecer para vocês em prova de mistura homogênea. Solução. Ed, como é que eu vou saber que a prova está falando para mim que uma mistura de água e sal é uma mistura homogênea? Quando ele disser isso aqui, galera, ó, solução. Se a questão jogar para vocês essa ideia, eu tenho uma solução salina, eu tenho uma solução de água e sal, é porque a mistura é o quê? Homogênea. Eu consigo enxergar apenas uma fase. Vou te dar outro exemplo, que existe aqui agora entre a gente. O ar. Pessoal, o ar é uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Oxe, Ed, eu não consigo nem ver. Como é que eu vou ver? Aqui eu estou vendo pelo menos a água. Ei, cara, toda mistura que envolve gases é homogênea. Mas Ed, eu vejo a fumaça. A fumaça que sai, por exemplo, no transporte aí, um caminhão, algo que utiliza um combustível muito pesado, na hora que pisa lá no acelerador, sai aquela fumaça, né? Eu consigo ver, Ed. Eu consigo ver as nuvens. Eu consigo ver neblina. Não é uma mistura de gases, não? Não. Fumaça, galera, tem partículas sólidas pequenas. Por isso que eu consigo ver. A neblina, a nuvem, tem partículas líquidas cristalizadas. Por isso que a gente consegue ver.
Se for uma mistura totalmente formada por gases, é sempre uma solução. E a gente não consegue diferenciar. Então, entre eu e vocês agora, existe o ar, que é uma mistura de gases. E o ar, a gente chama ele de quê? Solução. Fechado? Então não esquece, mistura heterogênea é aquela mistura que eu consigo enxergar as fases. Mistura homogênea é aquela que eu não consigo diferenciar as fases. Visualmente é uma coisa só. Ficou claro isso? Tá. Mas uma pergunta aqui que sempre surge, né? Edi, mas o que é que define? O que é que define a água não se misturar com óleo? Ou, por exemplo, a água se misturar com sal? O que é que define isso? O que é que vai definir uma substância química conseguir se dissolver na outra? Aí vem uma... Opa, soltaram a resposta aí, perfeito. Aí vem uma frase na química, uma máxima que a gente utiliza na química, que é a seguinte: semelhante dissolve semelhante. Toda substância que se dissolve na água tem uma polaridade. Vou explicar para vocês o que é isso. Toda substância que se dissolve no óleo tem outra polaridade. Então, pessoal, quando a gente vai perceber se uma substância consegue se dissolver na outra, a gente estuda uma coisa chamada polaridade dos compostos. Polaridade, lembra o quê? Polos, né? Polos de uma pilha, como a gente viu na última aula. Polos de uma pilha é o quê? Positivo, negativo. Carga elétrica. E quer dizer que os compostos químicos possuem cargas elétricas? Sim. Que essas cargas, elas podem se somar para aumentar o seu efeito de carga, ou essas cargas podem se anular, cortando todo o efeito de carga. É por isso que a gente diz que existem moléculas que são polares e moléculas que são apolares. Esse azinho na frente indica negação, né? Apolar, sem polos, né? Beleza, mas o que é que define isso, Ed? Vou te dar um exemplo. A água, por exemplo. A gente estava vendo água e óleo agora há pouco, né? A água. Tu está vendo que tem... Ó, aqui é a molécula da água, tá? Se liga aqui, ó. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de quê? Oxigênio. H2O, né? É a água. Aí é a água. Tu está vendo que tem cargas aí? Positivas e negativas? Tá vendo aí? Perfeito. Então o hidrogênio tem uma carga positiva e o oxigênio tem uma carga negativa. Pessoal, é isso que define a água ser uma molécula polar. Falando no contexto bem básico aqui, tá? A água é uma molécula polar porque ela tem polos. Agora, o óleo o óleo é feito de quê? De moléculas assim, ó. Eu disse o nome agora há pouco para vocês, essas moléculas. Como é que é? Moléculas que boa parte delas contém apenas carbono e hidrogênio. Como é que a gente chama? Perfeito. Hidrocarboneto. Ei, tu tá vendo algum polo aqui, positivo e negativo? Não. Então essa molécula não tem polos. Então vamos lá. Essa tem polos, essa aqui não tem. São 2 moléculas que têm polaridades diferentes. Se elas têm polaridades diferentes, elas não se dissolvem. Ou, para se dissolver, eu preciso mexer em 2 coisas: pressão atmosférica e temperatura. Por isso, galera, que a água e o óleo ficam assim, ó. Olha isso. Aqui eu tenho várias moléculas de água interagindo entre si, e aqui em cima eu tenho hidrocarbonetos, que é o óleo, que é o petróleo, que são moléculas o quê? Apolares. E aí tu lembra, é uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem aí: semelhante dissolve semelhante. Uma molécula só se dissolve na outra se tiver a mesma polaridade. De novo, semelhante dissolve semelhante. Uma molécula só vai se dissolver na outra se tiver a mesma polaridade. Ok? Ed, mas aí, poxa, são muitas moléculas, né? São muitas moléculas polares, são muitas moléculas apolares. E aí, como é que eu vou saber? Foca no que é principal. O que é o principal para a gente? Essas 2 moléculas aqui, ó. Hidrocarbonetos são moléculas
apolares. Então, de novo, eu vi que tem gente que anotou aí, ó. Hidrocarbonetos são moléculas apolares. Não tem carga, não tem polos. Toda molécula que se dissolver em hidrocarbonetos também é uma molécula que não tem polos. Também é uma molécula apolar, né? Água. A água é uma molécula o quê? Polar. Então, todo mundo que se dissolver na água também vai ser o quê? Polar. Entendeu a ideia? Ed, então, se a questão fala para mim, ó, esse composto aqui se dissolve na água. A água é polar, esse composto também é polar. Ó, esse composto aqui se dissolve em hidrocarboneto. Poxa, o hidrocarboneto é apolar, então esse composto também é apolar. Grava essas duas moléculas, hidrocarbonetos e água. Perfeito? Só que, galera, continuando aí o nosso contexto, né? Nas provas, ele pode colocar outros nomes para vocês. Essa molécula aqui, ela é uma molécula hidrofílica. Ixi, meu irmão, que é isso? Esse composto aqui é um composto hidrofóbico. Jay, como é que eu vou saber se é polar ou é apolar só por esses nomes? Presta atenção. Vou avançar aqui para vocês. Mesma imagem que a gente viu agora há pouco, tá? Moléculas que são apolares, galera, ou seja, aquelas que se dissolvem no óleo, como é que a gente chama? Olha isso, ó. Hidrofóbica, anota isso aí, tá? Então tira uma foto quando eu fechar o slide. Hidrofóbica ou lipofílica. Vamos lá para os nomes. Hidro, que está de azul, água. Fóbico, fobia, aversão. Então, compostos que não se dissolvem na água são chamados de hidrofóbicos. Mas aí, a questão pode jogar para vocês, como a gente vai ver daqui a pouco, o nome lipofílico. Lipo, vem de quê? Lipídio, gorduras, moléculas que são apolares. Lipo, tá? A ideia da lipoaspiração, né? Fílico, galera, vem de filia, afinidade. Então vamos lá para o nome, ó. Até coloquei cores diferentes para a gente lembrar. Hidrofóbico, aversão à água. Ou lipofílico, afinidade à gordura, a óleo, né? Então as moléculas que são apolares, elas recebem aquele nome ali, ó. Hidrofóbico ou lipofílico. E a água? Moléculas que são polares, que se dissolvem na água. Semelhante, dissolve semelhante, né? Como é que a gente bota o nome aí, ó? Hidrofílico, se liga, ó. Filia, afinidade. Afinidade com quem? Com a água, perfeito. Então é polar. Se ela tem afinidade com a água, é polar, né? Ou lipofóbico. Fobia, aversão. Lipo, gordura. Anota aí, ó. Ou tira uma foto aí, ó. Hidrofóbico ou lipofílico, moléculas que são apolares. Hidrofílico ou lipofóbico, moléculas que são polares. Cara, isso é muito importante. Essa linguagem da química, eu sempre falo, né? Eu até falei na aula passada que eu vim aqui para vocês. Para a gente entender química, a gente precisa de um dicionário específico da química. Porque são muitas palavrinhas, né? E quanto mais conceito a gente conseguir anotar, melhor para a gente. Porque a gente consegue compreender o fenômeno que a questão está trazendo. Deu para entender isso, galera? Semelhante dissolve semelhante. Moléculas polares se dissolvem em moléculas polares. Moléculas apolares se dissolvem em moléculas apolares. Vamos lá. Primeira questão. Peguem o materialzinho de vocês. Impactos do microplástico. A gente sabe aí que o microplástico está presente e foi encontrado recentemente até no embrião em desenvolvimento, né? Então, vamos lá. A ação de fatores abióticos, aliada à biodeteriorização, contribuem para a formação de microplásticos, os quais se aderem, ó, a palavra, ó, aderir, se dissolver, interagir, que é o que a gente está vendo. Se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes. Ei, peraí.
Se ele vai se aderir a compostos que são apolares, o microplástico também é o quê? Apolar. É a mesma polaridade, semelhante, dissolve, semelhante. Vamos continuar lendo. Como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Galerinha, lipo é o quê? Gordura, óleo, moléculas que são o quê? Apolares, né? Solúvel é porque se dissolve, correto? Perfeito. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade, ou seja, a capacidade de se dissolver, desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles. Ponto. Comando da questão. Em animais vertebrados, essa associação de poluentes está preferencialmente acumulada no tecido. Calma, vamos com calma. Esses compostos que a questão citou para a gente, eles são polares ou são apolares? Então, eles vão se dissolver e vão se acumular em partes do nosso corpo que também são o quê? Apolares. Semelhante dissolve semelhante, certo? Pode ser no osso? Não. Minerais, né? Minerais tendem a ter carga, são polares. Pode ser no sistema nervoso? Também não. Preferencialmente. Até eles podem acabar se dissolvendo em algum composto lipossolúvel que tem lá. Mas a questão falou preferencialmente, ou seja, onde tem um maior acúmulo, né? C, epitelial. Tem partes no epitélio da gente que tem gordura, que tem compostos apolares, mas ele falou o quê? Preferencialmente, né? Olha a letra D, galera. O que é que está escrito na letra D? Adiposo. Ei, tecido adiposo, galera, tem o quê? Gordura. Tem lipídio. Tem compostos que são apolares. Qual que é o item da nossa questão? Letra D de dado. Olha o nosso conhecimento. Essa questão aqui, é bioquímica, tá? Questão de biologia e química que envolve o conceito de polaridade, de mistura, de substância. Ficou claro? Perfeito? Segunda questão. Fala, meu irmão. Cara, adiposo é onde tem gordura. Epitélio, por exemplo, se a gente tem o nosso tecido que tem uma parte de gordura e parte que tem sais minerais. O tecido adiposo é o tecido que a gente só tem a gordura, o acúmulo de gordura, é o tecido adiposo, que acumula energia, que regula também a questão da temperatura, tá tudo lá, show? Então tu sempre lembra, adiposo tem a ver com o quê? Gordura. Gordura apolar. Lembra do contexto químico. Olha a 2. A 2 vem uma tabela, né? Você já fica, vixe, meu irmão. Separação de mistura, tá? Olha o conceito. Todas as questões estão trabalhando o mesmo conceito. Semelhante, dissolve, semelhante. A obtenção de óleos vegetais. Galera, olha o primeiro nome que está aí de composto, ó. Óleo. Óleos são compostos que são o quê? Apolares. Acabou, tu já sabe que são compostos apolares. Então, para que eu dissolva esses compostos, eu preciso de outro composto que seja o quê? Apolar. De maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Aí, etapa de preparação, etapa de extração, certo? Daqui a pouco eu leio o quadro. O comando da questão fala assim, qual das subetapas, ou seja, ele quer saber entre essas colunas, a segunda coluna aqui, tá? Do processo é realizada em função apenas da polaridade. E aí? E aí é um outro conceito que eu gostaria que vocês anotassem. Como é que eu sei, Ed, qual que é a separação de misturas que utiliza apenas a polaridade? Porque assim, se apenas a polaridade, semelhante dissolve semelhante, né? Certo? Tá. Vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer o café, de manhãzinha cedo, tá? Sem ser o café, aquele café de cápsula, você faz aquele café no pano. Café no pano. Bota lá o café dentro do pano e bota água. O que é que a água faz? Qual é o nome da palavra? A água dissolve o café, tem outro termo. Porque a cafeína fica na água, né? A água
extrai a cafeína. Então vamos lá. Quando a gente lembra do processo de solubilidade, a gente tem que lembrar do processo de extração. Cara, por que a água consegue tirar os componentes da cafeína dentro do pó do café? Porque eles têm a mesma polaridade. Semelhante, dissolve, semelhante. Então, toda vez, eu gostaria que vocês anotassem isso. Toda vez que a gente fala de separação de misturas em relação à polaridade, é um processo de extração, ok? Bota aí, ó, polaridade, extração. Para que eu consiga extrair uma coisa da outra, eu preciso colocar na mesma polaridade. Pessoal, só para vocês terem uma noção, para a gente conseguir extrair a tinta de algum local, a gente tem que colocar um solvente, não é não? Tipo assim, ó, eu pintei aqui a parede aqui com a tinta aqui, cara, mas essa estrutura metálica aqui, mas não ficou legal. O que eu faço para tirar essa tinta? Eu coloco um solvente. O que o solvente vai fazer, pô? Ele vai dissolver a tinta. Ele vai extrair a tinta daquele metal. Então são coisas que a gente tem no cotidiano, que a gente faz e nem se percebe. Poxa, aqui tá, eu preciso tirar essa mancha que está aqui, que não sai de jeito nenhum. Eu vou colocar uma substância química para extrair aquela mancha. Eu vou utilizar um solvente, né? Tá. Aí, pelo que eu falei para vocês, já dá para saber a resposta, né? Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade? Processo de extração. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Extração. Olha só. Obtenção do óleo bruto. Circula aí, óleo, circula. Óleo bruto. Circula o óleo. Com hexano. Circula aí o hexano. Pessoal, X. É que número? 6. Na química orgânica, vocês tiveram aula com a professora Marisilene, né? A N é ligação simples entre carbonos. E o O, nesse composto, indica para a gente um hidrocarboneto. O que foi que eu falei no início da aula para vocês? Hidrocarbonetos são compostos o quê? E o óleo é um composto o quê? Apolar. Então, como é que eu vou extrair o óleo bruto com o hexano? Porque o hexano é um hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto é o quê? Apolar. Então, semelhante dissolve semelhante. Pessoal, aí uma dica para vocês, tá? Moléculas orgânicas que terminam com O, hexano, propano, isobutano, metilpropano, todas essas, octano, elas são hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos são o quê? Apolares. Perfeito. Terceira. Dúvidas na 2? Deixa eu voltar a 2 aqui. Deu para compreender direitinho? Aí é bem específico, né? Extração, eu tinha que saber que era extração. Mas aí se tu não soubesse, tu ia olhar para o que ocorre, né? Vamos seguir. Terceira. Em 2011, uma falha num processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Impacto ambiental. Petróleo se dissolve na água? Não se dissolve. O petróleo não vai se dissolver na água. Por que o petróleo não se dissolve na água? Fala para mim. Porque a água é polar e o petróleo é o quê? Perfeito. Aí, ó. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, letra A, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Pessoal, quando o petróleo é derramado na água, ele não reage com a água. Eles são compostos de polaridades diferentes. Eles nem se dissolvem. Então não existe reação química, tá? E outra, né? Se existisse reação e eles se degradassem, não ia ficar nada em cima da superfície. Mas se tu fizer uma simples pesquisa na internet, derramamento de petróleo, você vai ver uma mancha de óleo em cima da água, que ela não se dissolve. Se ela não se dissolve, ela também não vai reagir, né?
B. Acidifica o meio. O que é isso, hein? Deixa mais ácido, né? Promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais. Nessa letra B, puxa uma setinha, por favor. Puxa uma setinha. O que é que vai ocasionar isso, pessoal? Vai escrever aí agora. Óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Aí abre o parênteses aí. Dentro do parênteses vai escrever chuva ácida. Óxidos ácidos, abre o parênteses. Dentro do parênteses tu vai escrever chuva ácida. Fecha parênteses. Então assim, ó, quando eu pego o petróleo, que a gente vai ver, tiro os combustíveis dele, queimo o combustível, aí ele pode produzir o que acidifica o meio. Depois de um processo de obtenção. O petróleo puro não, tá? C. O que é que está errado na C logo de cara? Dissolve-se na água? Está errado já de cara. O petróleo é apolar, é hidrocarboneto. Então não vai se dissolver na água, acabou, meu irmão. Atira a letra C, nem lê o resto. Olha a letra D. Tem caráter hidrofóbico. Ei, cara, o que é hidrofóbico? Fobia à água, aversão à água, perfeito. O hidrocarboneto é apolar, que tem aversão à água. Vamos continuar lendo. E baixa densidade. Ei, baixa densidade. É porque ele fica embaixo ou porque ele fica em cima? Em cima. Baixa densidade, ele está lá em cima, ó, né? Impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Perfeito. Ei, pessoal, se o petróleo fica em cima da água, a luz do sol não entra. E os seres que estão lá dentro não vão utilizar a luz do sol para produzir o próprio alimento. O oxigênio não passa. Isso acaba matando todos os seres vivos que tem ali. Todo um bioma que tem ali. Se a luz do sol não passa, se o oxigênio não passa, não tem vida. É por isso que causa um impacto ambiental. Por que a letra E está errada? Qual o erro que tem na letra E? Vou ler. Tem cadeia pequena e elevada volatilidade. Pessoal, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Tem cadeias pequenas, mas tem cadeias enormes. A gente vai ver daqui a pouco isso. O outro erro que está nesse item aí, elevada volatilidade. Alguém sabe dizer o que é isso? Volátil? O que é volátil? Olha como vocês sabem. E é por isso a importância da gente ter esse dicionáriozinho da química, né? Pessoal, vou na farmácia, compro um frasco de acetona, certo? Beleza? Se eu abrir o frasco de acetona, no final do dia, eu vou ter a mesma quantidade de acetona no frasco? Não vou. Foi o que a acetona fez. Fugiu. A acetona fugiu, né? A gente fala, ei, meu irmão, fecha o frasco aí, senão o álcool, a acetona vai fugir. O que é esse fugir na linguagem popular? Volatilizar. Virar vapor. Então, quando a gente fala de volatilidade, é um líquido que evapora com facilidade. A água é volátil, ela evapora, mas é menos do que a acetona. É menos que o álcool, ok? Só que o petróleo não, né? Se o petróleo é derramado no mar, pessoal, se ele fosse muito volátil, ele ia embora, a gente nem ia se preocupar com a água. Mas não, o petróleo fica, ele perdura no meio, então ele não tem tanta volatilidade, perfeito? Então anota aí, ó, puxa a setinha nessa palavra bem aqui, ó, mais uma para o teu dicionário da química, ó, puxa a setinha, tu vai escrever bem aqui, ó, em volatilidade, evapora com facilidade, evapora com facilidade. Deu para entender aí? Terceira questão, tudo ok? Suave, né, pessoal? São questões que a gente tem que se garantir na hora da prova. Pô. Vou olhar para a questão dessa aqui, poxa, tem a ver com solubilidade, volatilidade, é garantir a questão. São questões com nível menor. Essa aqui é um pouco maior que a outra, mas com nível menor em relação às outras questões, que são aquelas questões que eu preciso garantir, né? Tá, mas a gente está falando de volatilidade.
É a capacidade da substância se transformar nisso aí, ó, que é o vapor. Vapor é um estado gasoso em que as moléculas, elas estão juntas ou estão separadas? Separadas. Ei, cara, eu consigo fazer esse movimento aqui de boa, de uma ponta a outra do palco. O Shed, o que é que tem a ver isso? Porque aqui entre eu e o outro, a outra parte do palco, tem ar, tem moléculas no estado gasoso, que são muito afastadas umas das outras. É por isso que eu consigo passar. Ó. Tu acha que se eu estivesse dentro da piscina, dentro da água do mar, eu conseguiria fazer esse movimento com facilidade? Não. Por que não? Porque no líquido, as moléculas estão mais juntas. Isso dificulta a minha passagem. Eu tenho matéria, eu sou matéria, vocês também são. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Cara, por que eu não vou lá para baixo do palco aqui agora, estando aqui em cima? Porque o palco é sólido. As moléculas estão mais juntas. Como eu também estou no estado sólido, eu não consigo passar, né? Olha esse estado aqui, vapor. Se eu aproximo um pouco mais as moléculas, eu transformo elas em que estado? Líquido. Olha a minha pergunta. Isso aqui é uma molécula de água, certo? Ó, H2O. H1, H2O. Certo? Aqui continua sendo água. Sim ou não? Sim. H2O. As moléculas só estão mais juntas, né? Eu mudei a composição química da água? Não. Não. Sabe o que acontece aqui, galera? Tu compra um refrigerante bem gelado. Bem gelado. Tirou da geladeira. Bota em cima da mesa. O que é que fica por fora do recipiente? Com o tempo. Molhado, né? O recipiente fica molhado com o tempo, não fica? Por que o recipiente fica molhado? Porque o líquido saiu, foi? Não. Existe vapor de água na atmosfera. Quando esse vapor que está aqui entre a gente encontra uma superfície mais fria que ele condensa. Ele se transforma em líquido. A gente aproxima as moléculas. Deu para entender isso? Tá. Aí eu pego a água, estou pensando no refrigerante mais tarde e vou fazer gelo. Aí eu pego a água, boto dentro daqueles cubinhos, né? E boto no congelador. O que é que o congelador vai fazer? Resfriar, até se transformar em quê? Sólido. Olha como a água fica quando ela está no estado sólido. Ela se reorganiza. Presta atenção. Moléculas afastadas, moléculas estão mais próximas, moléculas mais próximas ainda e organizada. O estado de agregação da matéria mais organizado que tem é o estado quê? Sólido. Dos três básicos, né? Estado sólido. O estado mais desorganizado dos três básicos que a gente tem é quem? O gasoso, o vapor, né? Cara, para eu passar do vapor para o líquido e do líquido para o sólido, a gente faz um processo de resfriamento. A gente resfria. Olha os exemplos que eu dei para vocês. Eu tenho uma garrafa de refrigerante, ela fica molhada para lá de fora. Eu pego água, coloco dentro daquela forminha, faço gelo. Eu estou resfriando. Se eu quiser voltar, galera, o que eu estou fazendo? Um aquecimento. Mas vamos lá. Não é a mesma substância? Não é não? Não é tudo água? O que faz ela ficar mais organizada ou menos organizada? Temperatura, pressão. Uma coisa, quando elas ficam próximas umas das outras, elas criam, galera, tá vendo esses pontinhos aí, laranjas, amarelos? Bem aqui, ó. Tá vendo isso aí? Eles são chamados de quê? Interações intermoleculares. Presta atenção. Quando as moléculas estão afastadas, elas não interagem umas com as outras. Elas são afastadas. Por isso que ela está em que estado? Estado vapor. Essa molécula não interage com essa perfeitamente, porque elas estão afastadas. Agora, quando a gente vai resfriando, a gente vai aproximando as moléculas. Se a gente aproxima as moléculas, a gente cria interações. É isso que define o estado de agregação da substância. Substância no estado sólido, substância no estado líquido, substância no estado gasoso, é tudo definido, galera, por aquilo ali, ó. Olha o termo que está destacado para vocês. Inter é o quê?
entre moléculas. Eu tenho uma interação que acontece entre moléculas. Mas para que exista essa interação, as moléculas têm que estar o quê? Próximas. Como é que eu aproximo as moléculas? Fazendo um resfriamento. Ou aumentando a pressão, né? Porque eu aproximo elas. Tá, Ed. Mas quais são as interações? A gente estava falando de polaridade, né? E tem a ver com polaridade. Vamos ver? Quais são essas interações entre as moléculas? Primeira delas, dipolo induzido. Vamos lá, para esse nomezinho, né? Nos termos para vocês. Escreve essa palavra aí no teu material, por favor. Dipolo induzido, essas duas palavras aí, esse termo. No dipolo, galera, tu vai puxar uma setinha e tu vai escrever dipolo, di é que número? 2. Polo, polos, cargas, né? Então no dipolo tu vai escrever duas cargas, escreve aí. Duas cargas. Que cargas são essas? Quais são as cargas que a gente tem? Positiva e negativa. Só que é um dipolo, qual é a outra palavra que está depois do dipolo? Induzido. O que quer dizer esse induzido? É porque ele não tem polos e eu vou induzir eles. Tu bota dipolo que é forçado, que é induzido. São polos que são forçados, ok? Por isso, galera, que isso aí só acontece em moléculas que são o quê? Apolares. Olha o raciocínio. Moléculas apolares são moléculas que não têm o quê? Polos, ó. Sem polos. Aí, pela pressão e pela temperatura, a gente induz. A gente aproxima tanto as moléculas que induz elas a ter polos. Certo? Essa é a ideia do dipolo induzido. As outras. Dipolo permanente. Permanente quer dizer o quê? Que a substância permanentemente é polar, né? A gente tem uma que é muito conhecida de vocês, que a gente chama de quê? Ligação de hidrogênio. Estudando biologia vocês veem muito isso. E a mais forte, que é a íon dipolo. Todas essas três acontecem com moléculas que são o quê? Polares. Então vamos lá. Vamos raciocinar e organizar nosso pensamento. Presta atenção. Nós temos moléculas polares e apolares. A gente viu lá no início da aula, né? Para que eu junte moléculas apolares por proximidade e crie uma interação entre elas, qual é o nome da interação? Dipolo induzido. Para que eu crie uma interação entre moléculas polares, é uma dessas três. Puxa, aí fica difícil, né? Como é que eu vou saber? Que é dipolo permanente, que é ligação de hidrogênio, ou que é íon dipolo? Vou te mostrar. Mas antes, queria te dizer uma coisa. Quanto mais polar uma molécula é, quanto mais polos ela tem, mais forte é a interação. Fala, meu irmão. É uma interação que acontece entre moléculas apolares. Anota aí. Cara, coisas do cotidiano, certo? Vamos lá, fazer uma perguntinha aqui para vocês. Deixa para tirar foto depois, que ainda tem coisa aí para anotar. Tu vai fazer um macarrão, certo? Chegar em casa, esse miojo. Macarrão, fez lá o macarrão instantâneo. Você bota água para ferver, certo? Minha pergunta é, você coloca o sal na água depois que ela ferve ou antes dela ferver? Ed, eu não coloco sal. E aí? Levanta a mão aí, quem coloca sal antes da água ferver? Beleza. Levanta a mão aí, quem coloca sal depois que a água ferve? A galera tá fazendo certo. Puxa, tá fazendo certo? Como assim o certo? Vou te falar, para tu economizar combustível, tá? Presta atenção. A água interage com a molécula da água através da ligação chamada ligação de hidrogênio, certo? Na temperatura ambiente, na pressão atmosférica, perdão, a água entra em ebulição numa temperatura de 100 graus Celsius, certo? Mas por que ela entra nessa temperatura? Por conta da pressão
e por conta das interações que existem entre elas. Certinho? Tá. Quando você coloca o sal na água e a água nem ferveu ainda, tu está criando mais interações. Tu está deixando a água mais presa. E aí tu vai gastar mais gás, mais combustível para aquecer a água de novo. Porque, galera, o que é a ebulição? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A ebulição é quando tu pega essa substância bem aqui, ó, que está no estado líquido, e transforma ela no estado o quê? Gasoso. Só que essa temperatura acontece a 100 graus. Quando tu bota sal na água, tu cria interações com a água, deixando a água mais presa. Aí tu vai ter que passar mais tempo esquentando a água, gastando gás para poder ela ferver. Dica para vocês, cara, para a galera que faz o contrário, né? Deixa a água ferver, que já tem sal, seja a água que vem da torneira, seja a água mineral, ela já tem sal. E quando ela ferver, tu bota o sal. Pode fazer um teste. Quando a água está fervendo, borbulhando lá, tu joga o sal na água. Assim que o sal entra em contato com a água, o que é que para instantaneamente? A fervura. Por quê? Porque criou-se interações. Aí a água para de ferver. No lugar da água estar se desprendendo, uma molécula da outra, quando tu coloca o sal, as moléculas ficam mais presas. É por isso que demora mais a ferver. Conta depois o tempo para tu ver. Fala. Qualquer coisa. Tipo assim, qualquer coisa que vá se dissolver na água, açúcar também, ele vai criar mais interações e vai prender mais a água no estado líquido. Por isso que vai colocar algum tempero, sei lá, açúcar na água, sal na água, deixa para colocar depois que ferve, tá? Porque ela cria interações, né? Beleza. Ó. Parar onde a gente estava aqui, perfeito. Então, quanto mais polaridade a gente tem, mais as moléculas estão próximas. É mais difícil separar elas. Aí o ponto de ebulição aumenta, o ponto de fusão aumenta, é mais difícil. Começar pela dipolo induzido. Pessoal, existem outros pontos aí, depois eu queria que vocês tirassem uma foto dessa parte, tá? Mas deixa eu terminar aqui. Petróleo. Melhor exemplo, porque a gente está vendo sobre a substância apolar, a gente vai fazer questão sobre ela também. O petróleo, ele é formado de quê? Hidrocarbonetos. Ei, cara, hidrocarbonetos são moléculas do quê? Apolares, perfeito. São moléculas apolares. Por isso que o petróleo tem que tipo de interação? Dipolo induzido. Fechado? Olha isso aqui, ó. Quanto mais carbonos eu tenho, quanto menor o número de ramificações na cadeia, mais forte é a interação. Mesmo ela sendo uma interação muito fraquinha, muito fraca, mas se eu tenho muitos carbonos, se eu tenho muitas cadeias normais, sem ramificação, a cadeia sobe o ponto de ebulição dela. Só para ter noção, galera, o petróleo, ele tem cadeias pequenas, que o ponto de ebulição, né, para se transformar em gás, é na temperatura ambiente, e tem moléculas que o ponto de ebulição é de 600 graus Celsius. Oxede. Todas essas moléculas são o quê? Hidrocarbonetos. Então o que é que faz com que uma molécula dessa tenha um ponto de ebulição muito alto? Menor número de ramificações e o maior número de carbonos. Beleza? Não esquece. Petróleo é o exemplo que mais cai no vestibular do Enem. Não esquece isso não, tá? Beleza. Ed, como é que eu vou diferenciar essas três polaridades? Pessoal, vamos pensar inteligente, tá? Vamos diferenciar de lá para cá, que é mais fácil. Como é que eu sei que eu tenho uma interação do tipo íon-dipolo? Se a molécula tiver o quê? Íons. Se tu vê lá no desenho da molécula que tem o quê? Cátions e ânions. Tem carga. Opa, tem carga naquela molécula, um sabão, detergente. São moléculas orgânicas que tem isso aqui, ó. Então, que tipo de interação elas criam umas com as outras? Íon-dipolo. São moléculas polares que contêm íons. Então, tu bate o olho na tua molécula. Vixe, o Ed me falou, lá na Academia Enem, que se tiver carga, é íon-dipolo. Tem carga, íon-dipolo.
Não tem carga na minha molécula, Ed. Beleza, vamos para a segunda opção. Se a tua molécula tiver o hidrogênio conectado diretamente com o flúor, oxigênio e nitrogênio. Um desses três, não precisa ser os três, tá? É um dos três. Que tipo de interação a gente tem? Ligação de hidrogênio. É o que acontece nas ligações entre os aminoácidos, para a formação das proteínas. É isso aí, galera. É isso aí que existe na interação do DNA, é a ligação de hidrogênio. É por isso que uma temperatura corporal muito alta, por muito tempo, faz mal para o nosso corpo. Porque ele desnatura as proteínas, né? O que é desnaturar as proteínas? É quebrar essa interação. Beleza? Ed, olhei para a minha molécula, a questão me falou que ela é polar, mas não tem íons e não tem o hidrogênio ligado com o FON. E aí, o que ela é? Dipolo permanente. Dipolo permanente, galera, são moléculas polares interagindo diretamente com moléculas polares, sem o H-FON, que é a ligação de hidrogênio, e sem íons. Teve íons, íon dipolo. Teve hidrogênio ligado com os três elementos que estão aí, ligação de hidrogênio. Não foi nenhum e nem outro, dipolo permanente. A gente vai fazer uma questão que trabalha com isso. Tira foto disso aqui, por favor. Cara, isso aqui é muito importante para esse contexto aí para vocês, tá? Nota aí. Deu bom? Valeu, cara. Dúvidas? Vamos ver isso aqui numa questão? Deu para tirar? Tira foto aí. Tem gente que está tirando foto ainda aí. A próxima questão, galera, ela envolve exatamente isso. E aí eu queria que vocês treinassem o olhar de vocês nesse tipo de composto, nesse tipo de interação. Vamos ver? Questão 4. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. A gente falou isso no início da aula, né? Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água. Perfeito. Ao passo que o óleo não se dissolve, porque o óleo é apolar e o açúcar tem compostos que são polares, né? Ou parte da molécula que é polar, né? A dissolução na água do soluto apresentado, que é o açúcar, aqui ó, ocorre predominantemente por meio da formação de... Pessoal, vamos lá. A questão já está dizendo para vocês que o açúcar se dissolve na água, né? Se o açúcar se dissolve na água, o açúcar tem que polaridade? Ele é polar ou ele é apolar? Polar. Lembra, a água é aquele composto que eu sempre tenho que lembrar. A água é polar. Então, se o açúcar se dissolve nela, é porque o açúcar também é o quê? Polar. Beleza? Não pode ser esse tipo de interação, né? Não pode ser dipolo induzido. Porque dipolo induzido acontece com moléculas que são apolares. É uma dessas três, ó. Ou é dipolo permanente, ou é ligação de hidrogênio, ou é íon dipolo. Tem íons aí, tem? Pessoal, como é que eu vou saber, Ed? A questão escreve para ti, tá? Tem cargas positivas e negativas aqui? Não. Então, se não tem carga positiva e negativa, não pode ser o quê? Íon dipolo. Pessoal, nessa molécula aí, tem hidrogênio ligado com um desses três elementos aqui? Tem. Hidrogênio está ligado com quem? Peraí. Com o oxigênio, não? Em vários pontos dessa molécula. Olha aí. Todos esses pontos que estão marcados aí são pontos em que o hidrogênio está ligado com o oxigênio. Que tipo de interação a gente tem aí? Ligação de hidrogênio. Qual que é o item da nossa questão, galera? Letra D de dado. Só está dando letra D, né? Letra D de dado. Ok? Sacou aí a ideia? Ed, então, vamos lá. Se ele falou que era molécula polar e não tivesse isso daí, tá, galera, a gente tem que lembrar de uma coisa.
Se não tem íon dipolo, se não tem hidrogênio com esses 3 elementos, só podia ser o quê? Dipolo permanente. Mas essa molécula aqui tem H junto com o O, H junto com o N, se tiver, que é um nitrogênio. As interações vão ser sempre de que tipo? Ligação de hidrogênio. Ó, hidrofóbica quer dizer o quê? Fobia à água, que não se dissolve na água. Então não poderia ser esse item, né? Lembra disso, não marca aqueles itens que são impossíveis não, tá? Vamos lá. Quinta. Vê se vocês lembram o que eu falei para vocês agora há pouco. Ó a quinta questão. Uma lagarta, ao comer as folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis. Óleos. A questão já falou num texto dela, ó. Óleo, galera, é uma molécula polar ou apolar? Perfeito, apolar, show de bola. E o que é volátil? Anotou também. O que é volátil? Evapora com... Perfeito, galerinha. Cujas estruturas estão mostradas a seguir. 3 estruturas, ó. Vem cá. Tem algum símbolo de elemento químico representado aí? Tipo um C, um H, um O, não tem? Só tem tracinho, não é não? Isso daqui, galera, é uma maneira de representar um composto orgânico, tá? Mas Ed, quais são os elementos que tem aí? Deixa eu te dizer, toda vez que a molécula, que a questão, né? Te representar a molécula só com tracinhos, essa molécula é só formada por 2 elementos. Carbono e hidrogênio. Como é que a gente chama esse tipo de composto? Hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio aí. É de toda vez. Se tu olhar na prova do Enem, na prova do teu vestibular, que tem só tracinhos na molécula, é porque aquela molécula só é formada de quê? Carbono e hidrogênio. E eu falei para vocês agora há pouco. Todo hidrocarboneto é uma molécula o quê? Apolar. Beleza? Ou seja, ela não se dissolve na água. Vamos lá. A volatilidade, ou seja, a facilidade de evaporar desses óleos é decorrência do ou da. Pessoal, não é tudo molécula apolar, não é não? Se é tudo molécula apolar, deixa eu voltar aqui. A gente tem que tipo de interação? Dipolo induzido, que é uma interação fraca. Aí lembra, quanto mais fraca a interação, mais ela volatiliza, mais ela evapora. Quanto mais forte é a interação, mais fixa ela é, menos volátil, certo? Se a questão está falando para mim aqui, ó, que eu só tenho hidrocarboneto, que eu só tenho molécula que é apolar, as interações são o quê? Fraquíssimas. É por isso que ela volatiliza. Ei, vamos ver aqui os itens. Letra A, elevado caráter covalente. Covalente, galera, é ligação química, iônica, covalente e metálica. O que define se uma substância evapora mais rápido ou não, não é a ligação química, são as interações, que é o que a gente está vendo, né? Falsa letra A. Por que a B está errada? O que é essa palavra aqui? Miscível, miscibilidade, é que se dissolve. Nota aí, puxa uma setinha bem aqui, ó. Miscibilidade se dissolve, ok? Esse composto aqui em cima, galera, ele vai se dissolver com água? Não. Por que não? Porque ele é um óleo, ele é um hidrocarboneto, ele é apolar. Beleza. Por que a C está errada? Quando a gente fala de baixa estabilidade, galera, quer dizer que esses compostos são muito reativos. Ei, pessoal, isso aí é hidrocarboneto. Hidrocarboneto lembra do petróleo. O petróleo, quando ele é derramado em cima da água, ele se decompõe com facilidade? Não. É difícil decompor o petróleo, porque ele é estável. Ele é estável quimicamente, por isso que é mais difícil destruir ele, né? D, grande superfície de contato.
Cara, vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui para vocês de uma forma. Tu pode vir aqui? Me ajuda aqui. Sobe aqui, cara, por favor. Como é teu nome? Ajuda aqui do Matheus pra gente explicar uma coisa, tá? Eu e o Matheus... Tudo bom, Matheus? Prazer, cara, beleza? Eu e o Matheus somos duas moléculas químicas, certo? Matheus e eu somos duas... Sobe aqui, cara, pra ficar melhor. Matheus e eu somos duas moléculas químicas normais. Em que sentido, Ed? Só tem um início e um fim. Um início e um fim, certo? Quando a gente se aproxima, a interação é máxima, tá vendo aqui, ó? Meu corpo aqui encostando do Matheus, ó. Agora imagina, se eu tenho uma ramificação, eu estou próximo do Matheus? Não. Tá vendo que a ramificação... O que é a ramificação, Ed? São esses tracinhos, ó. Essas pontas. Quanto mais pontas a molécula tem, galera, mais afastada ela fica. Vamos supor que o Matheus também tem uma ramificação. Vai, Matheus. Olha isso. Olha como a gente está afastado um do outro. Tá vendo? Continua com a ramificação, Matheus. Eu não tenho ramificação. Eu estou afastado ainda. Galera, quanto mais ramificações a gente tem, mais afastada a molécula fica, menos interação ela tem. Então, se eu e o Matheus, nós somos cadeias normais, sem ramificação, a interação é alta. A letra D fala assim, ó, grande superfície de contato. Falso. Essas moléculas têm ramificação. Se elas têm ramificações, elas estão mais afastadas, ó. Então é baixa superfície de contato. Por isso que a resposta à nossa questão é letra o quê? Como são moléculas apolares, elas têm fraca interação entre as moléculas. Palmas para o Matheus, por favor. Valeu, Matheusão, obrigado, hein? Matheusão ajudou a gente aí, ó. Letra E, galera. Por que é fraca interação intermolecular? E pessoal, toda molécula que é apolar, ela tem uma interação de que tipo? Dipolo induzido, que é uma interaçãozinha o quê? Fraca. Por isso que a resposta a essa questão é letra E. Ok? Deu para entender? Cara, tipo assim, essa questão aqui, você resolve ela, qual que é para ser teu raciocínio? Se a tua molécula é apolar, tu já procura o item que diz fraca força intermolecular. É isso. Tu já ia procurar no item isso, para não precisar ler todo mundo, né? Já que aqui nessa questão, a letra E estava lá, a resposta certa estava lá na letra E, né? Bom, olha esse termo aí. Destilação fracionada. Alguém sabe me dizer o que é isso? Separação de misturas. O que mais? Com o que eu separo isso? Misturas homogêneas. Perfeito. Homogênea que a gente só consegue ver uma fase, né? Mas me dá um exemplo de uma substância, aliás, substância não, tá? De uma mistura que a gente falou muito na aula de hoje. Petróleo. Cara, esse nome aí é o nome do processo que a gente utiliza para separar os componentes do petróleo. Do petróleo a gente retira o quê? Gás de cozinha, que é o GLP, gasolina, o que mais? Etanol não vem do petróleo, não vem. O etanol ele vem da fermentação da cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? Na sua grande maioria. O que mais? Gasolina, GLP, que é gás de cozinha, diesel, parafina, o asfalto, vem do petróleo. Só que, Ed, vem tudo daquela mistura, todas daquela mistura. Só que é uma mistura. A mistura é uma união de vários componentes. O que é que diferencia um do outro? O número de carbonos. Cara, dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Isso aqui, galera, é a torre de fracionamento, né, da destilação do petróleo. Vou explicar para vocês basicamente isso. O petróleo bruto, que é o que a gente extrai, né, da rocha, ele entra em uma fornalha. Para que eu faço isso? Para que eu boto o petróleo dentro da fornalha? Para ele entrar em combustão, é? Não. Se ele entrar em combustão, ele vai produzir energia. Eu aqueço o petróleo, galera, para separar as moléculas. Para botar ele em ebulição.
colocar o petróleo em ebulição. Só que a temperatura aqui é uns 600 graus Celsius ou mais, né? Beleza. E esse vapor de petróleo, ele vai subindo nessa torre de fracionamento. Lá em cima, a gente retira o gás de cozinha, temperatura 20 graus Celsius, gasolina 150 graus, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante e o resíduo. Vamos lá, asfalto, tá? Qual o estado de agregação do asfalto? Sólido, líquido ou gasoso? Sólido, né? Então tu percebe que o gás, ele está lá em cima e o sólido está aqui embaixo. O que é que muda, Ed? Se todo mundo é petróleo, se todo mundo vem do petróleo, se todo mundo é hidrocarboneto, o que é que muda para uma substância ser líquida ou ser sólida? Galera, olha isso aí, ó. Quanto mais a gente vai descendo na torre de fracionamento, maior vai ficando o número de carbonos. Se eu tenho mais carbonos, eu tenho mais interação. As forças são mais intensas. Detalhe que eu não quero que vocês esqueçam. Todas essas interações aqui, elas são de um tipo só, de polo induzido. Ed, mas ela não é a mais fraca? É. O que é que determina a força dessa interação? O número de carbonos. Quanto mais carbonos essa molécula tem, mais forte é a interação. Beleza? Vou escrever aqui para vocês, ó. Quanto mais para baixo eu vou na torre de fracionamento, eu estou aumentando o número de carbonos por molécula. Gasolina tem 8 carbonos por molécula. O diesel tem 16 carbonos por molécula. O asfalto tem mais de 30 carbonos por molécula. E o gás? 1 carbono, 3 carbonos, 4 carbonos. Por isso que a gente chama de gás butano, né? Butano é o nome do gás. É o nome científico do gás, gás butano. 4 carbonos. Então, quando eu aumento o número de carbonos por molécula, eu aumento o ponto de ebulição. Por isso que a temperatura está aumentando, ó, para baixo. Aumento a intensidade das interações, porque eu tenho mais carbonos, fica mais próximo, né? E os compostos são mais sólidos. Cara, tira a foto disso aí, vai. Isso é muito importante para a gente entender a separação do petróleo. Não esquece, quanto mais você está na base da destilação, mais os compostos são sólidos. Quanto mais no topo você está da destilação, mais os compostos são gasosos. É tipo assim, ó, gás, líquido no meio, sólido no fundo. Isso se diferencia pelo que, Ed? Pelo número de carbonos. Beleza? Posso passar? Vamos lá. Questão 6. O quadro apresenta a composição do petróleo. Olha como é que vem no Enem, ó. Mostra um quadro, a fração, o número de carbonos, ó, o ponto de ebulição e o uso, né? Vai falar assim, ó. Para a separação dos constituintes, ou seja, o que compõe o petróleo, com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é a... Qual é o processo de separação do petróleo, galera? Destilação fracionada. Ó, foi o seguinte. Filtração, puxa uma setinha, por favor. Na letra A, puxa uma setinha. Tu vai escrever sólido mais líquido. Abre o parênteses. Heterogêneo. Sólido mais líquido. Entre parênteses, heterogêneo. Letra C. Puxa a setinha. Sólido mais líquido. Entre parênteses. Diferentes densidades. Isso na letra C, tá? Sólido mais líquido, entre parênteses, diferentes densidades. Na letra D, tu vai puxar uma setinha e tu vai escrever formação de sólidos. Precipitação é formação de sólidos. Formação de sólidos.
E letra E, tu vai puxar uma setinha e tu vai escrever diferentes densidades, aí entre parênteses, tu vai escrever força centrífuga. Força centrífuga. Diferentes densidades, força centrífuga, ok? Como a questão está falando do petróleo, o petróleo nem pensa duas vezes, destilação. Olha a questão 7. Após ser extraído da natureza, olha essa questão importante. O petróleo é transportado para as refinarias e começa a ser fracionado por meio de aquecimentos em tanques apropriados, dando origem a vários subprodutos, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, parafina, vários. Os derivados do petróleo são hidrocarbonetos formados por diferentes tamanhos de cadeias carbônicas, a gente viu isso, Sendo os mais leves formados por pequenas moléculas, como o etano, fica lá em cima, Ou os mais pesados, contendo até 70 átomos de carbono, que fica onde, galera? Lá embaixo, na base da destilação. Considerando o texto anterior, assinale a opção correta. Vamos lá, letra A. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos que pode ser separada por meio de uma destilação simples. Verdadeiro? Não. A destilação é fracionada. Risca o simples, escreve fracionado. Letra B. O petróleo é separado em frações, em uma torre de destilação, de acordo com a diferença entre as temperaturas de ebulição das frações. E aí? Não é isso que a gente estava vendo? A separação, galera, pelo ponto de ebulição, não é não? O que a letra C está errada? O petróleo é uma mistura de líquidos viscosos e de coloração escura, considerada hidrofílica, hidrofóbica, perfeito. Hidrofílica é que tem afinidade com a água, A gente viu isso hoje. O que a D está errada? Um dos subprodutos obtidos a partir da separação do petróleo é o GLP, é o gás de cozinha, formado por cadeias carbônicas com mais de 10 carbonos. 10 carbonos? Não. A gasolina tem 8. Qual que é o estado de agregação da gasolina? Líquida. O GLP, que é um gás, galera, ele tem até 5 carbonos, certo? Anota aí. E por que a E está errada? Para a gente fechar. O petróleo é separado em frações de acordo com o tamanho da cadeia carbônica e, consequentemente, com a sua temperatura de ebulição. Assim, o asfalto e o querosene são os primeiros subprodutos a serem obtidos na separação. Os primeiros estão aonde? Lá em cima, no topo, galera. Lá embaixo são os sólidos, lá em cima são os gases. Resposta à nossa questão, letra B de bola. Show de bola? Fechado? Tudo certo? Anotem todas as informações que eu passei para vocês hoje, tá? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pela atenção. Agradecer toda a equipe aí. Show de bola, Ed. Muito Juninho, bom. tamo junto, hein?